Paz, Senhor Jesus, vamos para mais um vídeo de hoje. E vocês sabem que eu lancei aqui no canal um novo jejum, que iniciou no domingo. Então nós estamos aqui, deixa eu contar. Iniciamos no dia 23. Então dia 23 um dia 24 2 dias, dia 25 3 dias, dia 26 4 dias e dia 27 5 dias. Dia 28, 6 dias e dia 29 quando acaba. Teve pessoas também que iniciou dia 24, que vai terminar dia 30. No livro dos Reis, no capítulo 5, e o versículo 2, que está escrito assim: E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: Assim falou a menina, que é da terra de Israel. Agora vamos ler também o primeiro livro dos Reis, no capítulo 18, versículo 37, que está escrito assim: Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. Esse eu coloquei no meu coração, que o nosso ministério, o nosso chamado como cristão, a nossa vocação na terra é ajudar pessoas. A nossa vocação aqui na terra, enquanto estivermos aqui, é ajudar pessoas. Talvez você pergunte a Jesus qual o plano que ele tem para a sua vida, qual o projeto que ele tem na sua vida. Por exemplo, você precisa de pessoas, você precisa de serviços e você precisa de ensino. Todo mundo precisa de todo mundo. Então se você quiser precisar, você vai precisar. E se você não quiser, você vai precisar do mesmo jeito. E é o que o Senhor sempre fala muito comigo, é: se você quiser depender de mim, você vai depender. E se você não quiser, você vai depender do mesmo jeito, porque eu sou Deus. Fui eu que criei você, fui eu que criei os céus e a terra. E muitas vezes eu não entendia isso, sabe? Porque eu pensava: eu posso escolher se eu quero ser crente, eu só não quero. Realmente, esse pensamento ele está certo, eu posso escolher. Só que eu não posso escolher, por exemplo, as consequências, porque as consequências vêm. Nós somos livres para escolher o nosso caminho, só que as consequências, a gente não sabe o que é que vai trazer. A gente não sabe os detalhes das consequências, né? E o resultado das consequências, por exemplo, de Naamã, Deus ele deu uma direção para usando aquela menina para curá-lo. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração é: Jesus não é propriedade sua. Jesus não é uma herança. Jesus, ele não é um objeto. Como vocês podem ver aqui, essa menina, ela é do povo de Deus, né? Ela era do povo de Deus. Mas ela decidiu no coração dela. Ela colocou aquilo no coração dela. Falou: não, agora no momento eu estou sendo escrava. É um momento temporário. Eu não sou escrava. Eu estou sendo escrava. Então, tem situações que são transitórias, são passageiras, não são para sempre, amém? Talvez você esteja passando aí por situações difíceis, como essa menina aqui, como essa menina. Mas o Senhor está falando que, através dessa palavra, é assim: você está passando por esse vento, mas esse vento não é para sempre, amém? Nenhuma situação é para sempre. E o Senhor colocava muito forte no meu coração: eu não sou propriedade sua. Eu não sou um objeto seu. Deus não é um objeto. Porque tem pessoas que têm Deus como se ele fosse propriedade dele, como se Deus ele fosse um bem. E elas não compartilham Jesus, elas não falam de Deus. Deus é como se fosse só para elas. Elas seguram Jesus, sabe? Elas são porta-voz delas mesmas. Elas não falam de Jesus. Porque quando você não fala de Jesus, significa que você não é convertido, que você não é transformado. É por isso que você não se importa com o reino de Deus. É por isso que você não se importa com que outras pessoas aceitem Jesus. E muitas vezes esse pensamento é muito egoísta. Porque quando você não tem vontade de falar de Jesus, você não tem amor. E as pessoas que não têm amor, elas não têm vontade nenhuma de transformar outras vidas. Elas não têm vontade de fazer nada por outras pessoas. E aqui essa menina, ela tinha amor. E ela se deixou ser usada por Deus. Ela disse: olha, tem um profeta aqui em Israel que pode resolver o seu problema. Em outras palavras, ela estava dizendo assim: tem um profeta que ele é totalmente direcionado por Deus, ele é boca de Deus, ele vai levar você até Deus e Deus vai resolver o seu problema. E ela estava sendo escrava, mas ela não era escrava. A mentalidade dela, a mente dela. Então você esteja passando por uma situação, você tem que colocar na sua mente, peça a ajuda de Jesus. Fale: Jesus, me ajude a colocar na minha mente que essa situação não vai me mudar. Essa situação não vai ser para sempre. Eu estou passando por essa situação, mas eu não sou essa situação. Talvez você esteja passando por um luto, mas o luto não é você.
Amém? O luto é passageiro. Nós somos seres humanos, nós estamos sujeitos a perdas. Desde quando no Éden, Adão e Eva desobedeceram a Deus, que a gente estamos passando por situações que a gente não espera, né? O luto, ninguém espera luto, né? Ninguém fica planejando ter um luto. O luto, ele é repentino. Mas eu quero dizer algo pra você, que o mesmo Deus que usou essa menina aqui é o mesmo Deus que pode reverter essa situação, amém? Essa menina, ela tinha um padrão de mentalidade que nós precisamos ter. Por exemplo, ela viu a necessidade de Naamã, mas ela não viu só a necessidade física. Eu tenho certeza que ela também viu a necessidade espiritual, porque Deus é um Deus completo. E uma vez eu estava na escola bíblica dominical no estudo, e teve uma pessoa que disse assim, que Jesus veio só para salvar. E eu sei que Jesus, o tema principal, João 3,16, que porque Deus amou o mundo, que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Realmente, Jesus veio ao mundo para salvar. Só que como Jesus é Deus, ele faz muito além do que salvar, porque ele é nosso Pai também. Então Jesus, ele realmente veio para salvar, mas também ele veio tirar aqueles que estavam cativos da mão do inimigo. Ele multiplicou os pães e os peixes. Ele ajudou pessoas que ninguém ajudaria. Então nós não podemos colocar barreiras nem limites em Deus. Nós não podemos fazer um Deus do nosso jeito, fazer um Jesus do nosso jeito. Nós temos que deixar Deus trabalhar na nossa vida, tirar o orgulho, a soberba, e deixar com que Ele faça o que Ele quer fazer, porque nós não mandamos em Deus. Deus, ele não, a gente pode manipular, sabe? Não tem como a gente manipular Deus. Ele sabe de tudo. Ele sabe tudo sobre você. Ela estava sendo totalmente usada por Deus. Deus já sabia tudo o que iria acontecer. Deus já estava ciente de tudo. E Deus já sabe o que vai acontecer na sua vida, na sua história. Deus já está ciente de tudo. Eu quero deixar algo aqui bem frisado. Que aquela menina, ela era escrava de Naamã, mas Naamã era escravo do inimigo. Aquela menina, ela estava sendo escrava porque o povo de Deus foi levado cativo, essa menina aqui, em uma guerra, né? A Bíblia fala aqui, ó: saíram as tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Ou seja, ela não era escrava. A mentalidade dela não era de escrava. Ela era livre, mas ela foi levada cativa. Ou seja, ela sabia que ela servia a Deus de verdade. Ela sabia quem era Deus. E ela sabia que Deus, ele cura de tudo. Ela sabia que Deus é um Deus completo. Porque o escravo do orgulho e da soberba era Naamã, não era a menina. Escravo da prepotência era Naamã, não era ela. E eu quero que você entenda que isso fala também a respeito de caráter. Porque tem pessoas que elas não sabem que são soberbas. Uma pessoa soberba, ela não sabe que ela é soberba, porque ela está presa, ela está sendo escrava. Uma pessoa orgulhosa também, ela não sabe. Então, pessoas assim só saem se o Espírito Santo ajudar aquela pessoa e se ela quiser. E aqui nessa história, Naamã, ele conseguiu vencer. Por quê? Porque ele ouviu a voz de Deus. E se você quiser ouvir a voz de Deus, se você quiser Jesus, se você quiser mudança, Deus, ele vai até você. Agora, se você não quiser, infelizmente, Deus, ele não força nada. Deus não obriga nada. E o interessante aqui é que a Bíblia fala também que havia muitos leprosos na época de Naamã, mas somente ele foi curado. Então eu quero que você entenda que vai ter muitas pessoas que vão estar passando pela mesma situação que você. Só o que é que vai mudar o contexto entre você e elas? Vai ser a sua humilhação. Vai ser o quê? Vai ser você se humilhar diante de Deus. Vai ser você se quebrantar mesmo diante de Deus, como está escrito no livro de Jeremias, capítulo 18. Eu vou ler aqui. Jeremias, capítulo 18. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, e o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E algo interessante aqui dessa palavra é que Deus falava assim comigo: será que eu não posso fazer com você? Será que eu não posso fazer na sua vida, na sua história? Será que eu não posso fazer na sua família? Quando eu li essa passagem aqui, Deus sempre falou assim como: será que eu não posso? Será que a minha mão está encolhida? Será que o meu poder está limitado? Será que eu parei de agir?
Eu parei de ser Deus, como se fosse possível Deus parar de ser Deus, não é impossível. Deus sempre falava muito isso comigo, falou assim, eu não estou fazendo porque você não está se humilhando. Na época que eu não orava, né? Deus falava diretamente comigo. Deus, ele é muito direto comigo, por quê? Eu sempre falo com Deus, eu sou sincera, eu sou transparente com Deus. Eu falo, Senhor, pode falar de uma forma que eu entenda. E se eu não entender, o Senhor desenhe. Porque nem tudo a gente entende. Mas eu sempre falo, Senhor, seja claro. Porque tem coisas que eu não vou entender e eu vou ficar confusa. E hoje eu estava no trabalho de oração e o Senhor falou a respeito de uns salmos que eu já tinha lido desde domingo, dia 23. E eu achei uma confirmação muito forte, sabe? Por quê? Porque Deus, ele sabe qual é a nossa necessidade. E Deus, ele sabe a nossa condição. E principalmente, Deus sabe o nosso futuro. Ele já está nos vendo lá no futuro. E eu quero falar também a respeito de futuro, a respeito de Davi. Deus, ele viu um Davi que se humilhava diante dele. Deus não via só o Davi rei, como todos veem, porque é fácil você ver um Davi rei. É fácil você ver um Naamã, chefe do exército. É fácil você ver uma escrava. É fácil você ver as pessoas pela aparência. Agora eu quero ver, você vê como Deus vê. Por exemplo, Deus já via o Naamã orgulhoso sendo humilde. Deus já viu o Naamã leproso sendo curado. Deus já via Davi no pasto sendo rei. Ou seja, você entende que Deus, ele tem a visão de hoje e do futuro? Isaías 55, que Deus, ele vê o que ninguém vê. Deus, ele sabe o que ninguém sabe. Vamos ler como está escrito no livro de Isaías 55, versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna mas regam a terra e fazem produzir, brotar, dá semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. E em lugar do espieiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. E o que será para o Senhor por nome e por sinal eterno, que nunca se apagará. Você talvez esteja pensando, ai meu Deus, mas o cenário está todo contrário. Aqui o cenário de Naamã estava todo contrário. Ele talvez não via saída nem solução, né? Porque ele era da Síria. Então, se você está no mundo hoje, volte para Jesus. Porque se já está dando errado agora, imagina mais pra frente, se você continuar dessa forma, amém? Então, escape pela sua vida. Aceite Jesus, aceite a mudança. Jesus está falando assim, se teve solução aqui para Naamã, tem para você também. Se eu trouxe solução para Naamã, eu também posso trazer para você, amém? Ah, mas eu não sou leproso, eu não sou orgulhoso. Mas todo mundo precisa de Jesus. Todos nós somos carentes de Jesus. Somos dependentes de Jesus. E algo que o Senhor colocava no meu coração é: aquela menina, ela estava sendo escrava de Naamã, mas Naamã estava sendo escravo do inimigo. Então, para Deus é mais fácil agir na vida daquela menina que, por exemplo, ela era só escrava de Naamã. Para Deus é mais rápido fazer isso, é mais rápido Deus trabalhar. Mas só que tem pessoas que só se importam com a escravidão deles, são egoístas. Essa menina poderia muito bem dizer assim, oxe, eu tô aqui sendo escrava, eu não vou não ajudar ele que se vire. Quem tá leproso é ele, quem tá orgulhoso é ele. Já que ele tá assim, ela poderia ser egoísta, né? Já que ele tá nessa situação, porque não é fácil você lidar com uma pessoa soberba, não é fácil. Já que ele está nessa situação, eu vou deixar ele assim, mas ela não, ele disse não. Deus, ele é um Deus que opera em todas as dimensões e opera na vida de tudo e de todos. E quando você tem amor pela obra, quando você tem amor por Jesus, quando você ama Deus, você começa também a amar pessoas. Você começa a olhar para a necessidade das pessoas e você fala, não, Jesus pode fazer algo diferente aqui na vida dessas pessoas. Jesus pode agir. Então, eu vou falar de Jesus. Eu não posso curar, eu não posso salvar, eu não posso libertar, eu não posso curar da lepra, eu não posso tirar o orgulho, eu não posso tirar a soberba, eu não posso tirar nada, mas Jesus pode. E ela pegou e evangelizou, né? Ela ministrou uma palavra e disse assim, olha, tem Deus em Israel. A mesma passagem que eu li aqui a respeito de Elias, que ele pediu para Deus um sinal. E os sinais que você tem pedido para Deus, Deus vai fazer. Por quê? Porque ele é Deus, ele sabe agir. Ah, mas eu não vejo saída, eu não via solução. Naamã também não via. Elias também não via, mas ele orou. E Deus quer
Deus está falando assim, ó, ore que eu vou fazer. Naamã que ele orou, ele foi até o profeta e isso é uma oração. Você ia, que o profeta ele era um símbolo, ele simbolizava Deus naquela situação. Então, era como se Naamã estivesse orando, falando assim, ó, eu quero ser curado, Senhor. E o que Deus entendeu? Já que você quer ser curado, para eu curar você não vai ser só da lepra não, vai ser do orgulho também. Deus está falando assim, eu não quero fazer um milagre pela metade, eu quero fazer um milagre completo. Por quê? Porque quando Deus chega, ele não resolve só um problema, ele resolve todos. Veja a pessoa, Deus tivesse curado ele da lepra, e ele tivesse continuado soberbo, a vida dele não ia mudar, ele não ia adorar a Deus. E esse versículo é o mais importante de todos aqui nessa passagem, que é o versículo 17, que está escrito assim, ó, na última parte. Porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. No final de tudo é o nome de Deus que tem que ser glorificado. No final de tudo é o Deus de Israel que tem que ser glorificado. No final de tudo não é você que tem que aparecer no seu ministério, no seu canal, na sua rede social, no seu trabalho, na sua empresa, na sua faculdade, no seu curso, no seu casamento, nos seus pedidos de oração, no seu caráter. No final de tudo, o nome que tem que ser glorificado é o nome de Jesus. O nome de Jesus, o nome de Deus foi glorificado aqui na vida dessa menina. Já pensou quando Naamã voltou, né? Depois daquela cura, ele voltou agradecendo a ela, com certeza. Falou assim, olha menina, você é minha escrava, mas você me ajudou no momento que eu mais precisava. Você está aqui cativa como minha escrava, e você não tinha obrigação de fazer isso por mim. Você não tinha obrigação de me ajudar, porque eu era leproso, eu era orgulhoso. Você não tinha, menina, obrigação de me ajudar, não. Mas quem tem Deus, não que é nossa obrigação, mas a gente fala, não, Jesus pode te ajudar. Jesus, ele pode fazer isso na sua vida. Você pode levantar uma campanha de oração, você pode levantar jejum, você pode se humilhar, você pode orar, você pode ler a palavra. E Jesus, ele tem o poder de mudar a sua história e a sua vida. As meninas de Deus, né? Glória a Deus por isso. As meninas que têm visão espiritual de Deus. As meninas aqui simbolizam todas aquelas pessoas que querem levar pessoas até Jesus, que são pontes de Deus, que são realmente canal de bênçãos, que são realmente pessoas que levam outras pessoas até Jesus. E o Senhor falava muito forte em meu coração, Jesus não é propriedade de ninguém. Jesus, ele não é propriedade de ninguém. Jesus, ele é de todos aqueles que querem ele. Então, não seja egoísta. Muitas vezes quando Deus falava comigo a respeito desse canal aqui, eu falava, Jesus, eu não tenho nem tempo de criar um canal. Eu sou extremamente ocupada. Por exemplo, eu levantei a campanha aqui no domingo. Teve umas pessoas que começou no domingo aqui, foi dia 23, eu vi outras que começou dia 24. E eu sempre falava, eu ficava falando com Deus, falava assim, eu não tenho tempo de levantar campanhas, eu não tenho tempo de pagar preço, eu não tenho tempo. E o Senhor falava muito comigo, falava assim, eu já fiz muito na sua vida, não seja egoísta, me passe para as outras pessoas. As coisas que eu já fiz na sua vida, conte para outras pessoas. E muitas vezes eu ficava em silêncio, né? Eu não falava aqui como essa menina falava assim, olha, tem Deus em Israel que pode resolver esse seu problema. E eu não falava. Jesus, ele sempre falava comigo, eu já fiz muito na sua vida, não seja egoísta, passe para outras pessoas. Eu não sou um Deus aleijado, eu não sou um Deus manco, eu sou um Deus que opera, minha mão não está encolhida. Então você tem que falar o que eu fiz para as pessoas verem que eu ainda faço, eu ainda opero. Eu ficava muitas vezes, Senhor, eu não tenho tempo. Senhor, eu não tenho tempo de ficar levantando campanha, Senhor. Eu não tenho tempo, eu tenho o meu trabalho, tenho os meus estudos, eu tenho a minha vida. Isso é uma fala egoísta, porque ela poderia muito bem ter dito aqui, ó, eu sou uma escrava, você que se vire, morra leproso, morra orgulhoso, morra soberbo, morra aí, porque ele ia morrer realmente. Naquela época não tinha situação para aquela lepra e a esposa dele estava sofrendo. Eu acho que ela pensava, né? Meu Deus, a qualquer momento meu esposo pode morrer com essa lepra. Porque ela sabia que o esposo dela estava doente. Então, quando Naamã sofre, toda a família sofre. Aquela menina poderia muito bem ver a esposa de Naamã talvez chorando, né? Falando, eu não sei como resolver o problema do meu marido. Ele é chefe do exército, mas ele é leproso. Ele é chefe do exército, mas ele é orgulhoso. Ele é chefe do exército, mas ele é meu marido também. Eu acho que ela pensava assim, né? Falava assim, ela não acreditava em Deus, mas eu creio que ela já tinha fé também. Porque quando ela falou aqui, ó, deixa eu ler aqui como está escrito. E disse esta sua senhora. Então, aquela menina viu fé na senhora, na esposa de Naamã. E se você é esposa, leve o seu esposo até Deus. Seja uma mulher sábia, uma mulher de provérbios. E você também seja um homem de Provérbios 31, porque no livro de Provérbios 31 não está escrito só sobre a mulher, está escrito também sobre o homem. Então, se você for uma mulher sábia, um homem sábio, você vai levar a pessoa até Jesus, e Jesus vai resolver. Por quê? Porque ele é Deus.
E tem problemas, tem situações que a gente não consegue resolver com o nosso próprio braço, é só com Jesus. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração é: continue se humilhando, continue orando. Porque o Deus que agiu na vida de Naamã através daquela menina é o mesmo Deus que vai agir na sua vida, amém? E não despreze as meninas. Porque Naamã poderia, e a esposa dele poderia muito bem ter desprezado ela, dito assim, né? Oxe, mas como é que tu serve um Deus que tu tá escrava aqui? Talvez ele poderia ter questionado, falou: oxe, mas que Deus é esse que me cura da lepra, mas não te tira da escravidão? E tem pessoas que são assim, não acreditam na palavra de Deus, como Marta, né? Jesus falando: teu irmão vai ressuscitar, a sua ressurreição é a vida. E ela é no último dia, colocando barreiras, colocando limites em Deus. E Deus já falou assim: eu não quero que você coloque barreiras e limites em mim, porque eu não dependo da sua fé para fazer nada, porque eu sou Deus. E Jesus, ele falou pra Maria, né? Pra adoradora. E Jesus fala com os adoradores. E Jesus falou assim: onde foi que colocaram ele? E o versículo que fala que Jesus chorou foi quando ele viu Maria chorar. E eu acho interessante é que Deus, ele vê o que ninguém vê, Deus sente o que ninguém sente. Talvez as pessoas olhavam só pra Marta, porque ela era muito atarefada, ela era cheia de serviço. As pessoas olhavam pra Marta e falavam: nossa, mas tu é uma mulher de Deus, vice Marta, que tu tá cheia de serviço aqui, tu faz tudo. Sendo que Jesus olhava pra Maria, que se humilhava. Jesus está falando assim: eu quero que você seja como Maria, eu quero que você seja como essa menina aqui, que ela teria todos os cenários para ser uma derrotada, ser uma fracassada, ser uma pessoa cheia de traumas, ser uma amargurada. Se chegasse dia de Naamã, eu tô escrava aqui, você que se vire, você que morra com essa lepra, com esse orgulho. Não, ela disse isso não. Ela disse: o Senhor está leproso. Tem um Deus em Israel que pode curar a sua lepra. O Senhor está leproso hoje, mas Jesus pode fazer na sua vida o que ninguém nunca fez. O que o seu patrão nunca fez. Jesus pode fazer na sua vida o que o rei da Síria não faz. Jesus está falando assim: eu vou fazer na sua vida o que o rei da Síria não fez. Que Deus te abençoe, é Deus em Israel. Fico com essa palavra em nome de Jesus. Continue com as campanhas, amém? Continue fazendo jejuns, continue fazendo as orações. E continue se humilhando diante de Deus, amém? Para quem se humilha, Jesus não para de agir. Deus não para de agir para quem se humilha. Que Deus te abençoe. Eu vou tentar criar aqui na comunidade os dias certos dos jejuns para vocês acompanharem certinho. Não sei se eu vou conseguir hoje, mas continue. Vocês que começaram no dia 23, essa campanha termina no dia 29. E vocês que começaram no dia 24, termina no dia 30. Então que Deus te abençoe e não pare de fazer o jejum. E mesmo quando eu não coloco aqui os vídeos no canal, porque eu não sei se sempre eu vou ter tempo, mas mesmo quando eu não colocar os vídeos no canal, faça. Amém? Não fique dependendo dos vídeos para fazer algo. Se levante você, busque Jesus você. Amém? Tenha independência. E uma palavra que o Senhor sempre fala no meu coração é: você não tem o poder de mudar a situação, só que eu tenho o poder de mudar a situação, amém? Aquela menina, por um momento, ela estava sendo escrava, mas ela sabia que sempre ela foi livre. Porque quem é do povo de Deus sabe que é livre, amém? E consegue libertar outras pessoas. Jesus está falando assim: talvez você esteja passando por cenários como aquela menina que, por um tempo, você esteja passando por dias difíceis, mas não deixe de pregar Jesus por causa de dias difíceis. Não deixe de falar que Jesus cura da lepra, do orgulho, da soberba por causa de dias difíceis. Ela estava passando por um cenário que ela poderia pensar: meu Deus, eu tô aqui lavando a roupa de Naamã depois porque eu sou escrava dele. Eu tô aqui fazendo o serviço da casa dele, Senhor. E eu ainda tenho que pregar, Senhor, pra ele dizer que o Senhor vai fazer na vida dele, sendo que o Senhor não tá fazendo na minha. E muitas vezes eu era assim. Às vezes eu falava: Senhor, eu tenho que pregar para as pessoas, cura. Eu tenho que falar de salvação, eu tenho que falar que o Senhor vai fazer isso, o Senhor vai fazer aquilo. Sendo que o Senhor não está fazendo na minha vida agora, eu não vou fazer não. Eu pensava assim, sabe? Eu não fazia não. Deus falava sempre comigo: eu não estou limitado a você. Eu não estou limitado à sua situação. Deus falava assim: olha, há um tempo para eu operar. E eu quero operar na vida dessa pessoa agora. Eu não quero fazer na sua vida agora porque você não está pronta. Aí quando Deus falava que eu não estava pronta, meu Deus, olha, era a minha morte. Porque eu ficava... parecia que eu entrava em crise. Eu ficava: meu Deus, por que o Senhor não quer fazer agora? Porque não tá no seu tempo. Tipo assim, eu era cheia de... eu ficava perguntando, sabe? Muitas vezes eu entendia que eu não estava questionando Deus, mas eu ficava perguntando: Senhor, por que o Senhor não quer fazer isso? Por que não tá no tempo? E eu ficava: por que o Senhor não quer fazer? Então por que o Senhor quer que eu fale para as outras pessoas que chegou o tempo dela, sendo que não chegou o meu? Isso é um pensamento muito egoísta, né? E aqui no canal também, quando eu criei, eu ficava: Jesus, por que eu vou gastar meu tempo? Por que eu vou criar um canal? Por que eu vou gastar? Muitas vezes eu não tenho nem tempo de gravar com os meus estudos, com o meu trabalho. Eu não tenho nem tempo, Jesus, de fazer isso. Jesus falava assim comigo: você não pode ser egoísta no meu reino. No meu reino não dá pra você ser egoísta. Você vai ter que fazer o que eu mando.
você tem que fazer o que eu mando. E eu obedeci a Jesus, né? Porque eu sabia que se eu não obedecesse eu ia pagar um preço. E Jesus tá falando através desse vídeo pra você. Fale de mim. Ah, mas o meu cenário tá péssimo. O meu cenário tá horrível como estava o cenário daquela menina. Mas Jesus, ele tem o poder de mudar o seu cenário, amém? Talvez depois daquela cura a Bíblia não fala. Você imagina um Naamã depois daquela cura, o quanto que ele não foi grato para aquela menina. E o livro que eu estou lendo por esses dias novamente, esse livro aqui da Kellen Gaspar, se chama Gratidão e Generosidade. Não sei se dá pra ver. Esse é um livro que fala a respeito de caráter, de gratidão. Uma pessoa que tem o caráter de Cristo, ela é grata. E o Senhor sempre falava em meu coração, falava, você já parou pra pensar como foi que Naamã tratou aquela menina depois que ele foi curado? Já pensou pra esposa de Naamã como foi que ele começou a tratar aquela menina? A Bíblia não fala, mas eu creio que ela deixou de ser escrava. Eu acredito muito nisso, a Bíblia não fala, né? No meu pensamento. Eu acredito que ele disse assim, não, agora, já que você me ajudou, pode voltar pro seu povo, pode voltar pro seu Deus. A Bíblia não fala, é um pensamento meu, sabe? E Deus, ele sempre falava no meu coração, me ofereça para as pessoas que as pessoas vão te agradecer. Não por quem você é, mas por causa de mim. E Jesus está falando assim, ó, fale de mim para as pessoas, que lá na frente as pessoas vão te agradecer. Não por causa de você, não porque você apareceu, mas porque eu apareceu. E é impossível quando, por exemplo, aquela menina, ela falou, adeus Israel, procure o profeta Eliseu. Quem apareceu não foi ela. Quem apareceu não foi Eliseu. Quem apareceu foi Deus, foi Jesus. Porque com aquela direção, se ele não tivesse obedecido a menina e Eliseu, ele não seria curado. Porque quem faz o milagre é Deus. Então, quando ele mergulhou, ele estava dizendo assim, ó, Senhor, eu quero ser curado, eu quero o Senhor. E no final do versículo fala que ele começou a acreditar em Deus, ele começou a dizer que Deus era Deus, o Deus verdadeiro. E entenda que o seu marido, ele vai dizer que Deus é o Deus verdadeiro, o seu filho vai dizer que Deus é o Deus verdadeiro, o seu esposo, amém? Queria nessa palavra em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Assim como aquela menina levou Naamã até Deus, leve pessoas até Jesus e veja as coisas na sua vida fluírem. Não seja um crente egoísta como muitos ensinam como muitos ensinam hoje em dia, que Deus ele depende de cargos, ou que Deus depende de diplomas ou protocolos. Deus não depende disso. Deus só quer que você se humilhe e que você fale dele para outras pessoas, porque Jesus não fez na sua vida, então ele vai fazer na vida de outras pessoas também. Jesus não é propriedade sua, amém? Jesus, ele é Deus, ele quer operar na vida de todos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e não pare de se humilhar, que Deus não vai parar de agir na sua vida, amém? E para as meninas, continue falando de Jesus para Naamã, que Naamã, ele vai receber a vitória dele. E para Naamã, continue ouvindo as meninas, aquelas que Deus levanta para você, que Deus vai continuar operando na sua vida, que Deus te abençoe poderosamente. E Jesus é na vida de quem se humilha. Se você se humilha, Jesus já está com você. Agora, se você nunca se humilhou, Jesus nunca esteve com você. Que Deus te abençoe. Continue se humilhando, que Deus nunca vai parar de agir na sua vida.